Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Juan Medeiros e estou aqui nesse podcast maravilhoso que é o Fala Franchising Carioca, que é idealizado pela ABF Seccional Rio. Para quem não conhece, basta seguir a gente no YouTube, no canal da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. E hoje eu estou aqui, pessoal, com duas pessoas maravilhosas que fazem parte da Comissão de Tecnologia e Inovação, corretamente? Isso. Da ABF, que é o nosso querido Márcio Black e o Richard Magratti. Então, vou fazer um preâmbulo rapidamente. Márcio Black é da Cotas Compras, que é um parceiro, né? É um fornecedor da ABF, e ele vai estar falando aqui sobre o sistema dele de gestão, sobre inteligência artificial. E o querido Richard Magratti, ele é COO. Para quem não sabe o que é COO, é o cara que resolve o problema. É aquele cara assim, deu um problema, chama ele. Ele estava até falando aqui nos bastidores o seguinte, deu problema, a culpa é dele, mas teve sucesso, é obrigação. Então o Richard é o Chief Operation Officer, é o cara das operações da OrthoPride e da Body Laser. Então, pessoal, vamos dar as boas-vindas aqui para os nossos convidados. Pessoal, vamos fazer um 0 em 1, vocês escolhem não. Quem começa. Por favor, Richard. Vamos lá, fiquem à vontade. Não vou ficar brigando aqui por isso, né? Por favor, pode se apresentar. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Falar um pouquinho do franchising, falar um pouquinho de inteligência artificial, só fazer uma prévia, como o Juan comentou. A gente está com a OrthoPride. A OrthoPride é uma rede de franquias de ortodontia, né? Uma parte da odontologia, fundada há 15 anos no Rio de Janeiro, uma marca carioca, né? Hoje em dia, depois desses 15 anos, a gente tem mais de 200 operações no Brasil, né? Obviamente, muitas delas no Rio. Tá? E hoje em dia, a gente é a rede número 1 de ortodontia do Brasil, maior ticket médio. É uma história de bastante sucesso, graças a Deus, muito trabalho, né? Muito investimento em tecnologia, inclusive, entre outros pontos. E tem 3 anos que a gente fundou uma marca chamada Body Laser, é a segunda marca do grupo, né? Focada em estética. Então, a gente tem uma série de procedimentos, depilação a laser, harmonização corporal, facial. Minha esposa adora a marca de vocês. Tá certo. E também já há 3 anos só, mas com mais de 100 operações em andamento também. Então, resumindo, é um grupo de sede e origem carioca, né? Que está na BF há muitos anos, há mais de 10 anos, né? E com mais de 300 operações no Brasil. Márcio, fica à vontade. Parabéns, Obrigado. Sucesso para você. Super legal, Richard. Então, eu sou Márcio, né? Sou diretor da Cota Compras. Cota Compras é um software de gestão do fluxo de compras. Né? A gente nasceu para atender o segmento de food, né? de franchising e de varejo, mas principalmente no food service. Né? Então, a gente cuida de toda essa parte, desde aquela parte do inventário, requisição, cotação eletrônica, né? Ou seja, interagindo com fornecedores e trazendo dados para já evitar ter que fazer aquele Excelzão lá. Então, todo o sistema ele já traz a inteligência e tem inteligência artificial ali dentro então, também para a gente. Podemos dizer que você é um grande ERP, um CRM, tudo... É na linha do ERP, né? Como se fosse um ERP de compras, né? Quer dizer, o ERP, por sua definição, né, seria uma coisa mais abrangente, né? Ou seja, que vai em todos os setores. Geral, né? A gente fala daquela parte de compras em específico que a gente viu, né? Até estava comentando com o Richard, né, nos bastidores, que é um grande gap que a gente vê em sistemas chamados de ERP para food service, né? Enfim, então lá o teu é específico para o segmento. Isso é legal, né? Porque a gente pega muitos sistemas por aí, né? Eles fazem tudo e para todos. Exato. Acaba que no final não faz nada bom para nenhum deles, né? A gente não quer ser um pato, né? Nada legal. Mal, voa mal e anda mal, né? A gente quer ser, né, uma ferramenta especialista e, obviamente, integrado, né, ou integrável com outras ferramentas a partir das nossas APIs. Podemos dizer que você é um homem próspero aqui, né? Porque o segmento de food aumentou consideravelmente nos últimos anos no Brasil, né? Na verdade... A pandemia ajudou muito também. Te ajudou? Porque teve muito delivery, né? Ele aumentou bastante. O Cota Compras ele é uma solução nova, né? Ele está há 2 anos mais ou menos no mercado, até comentando, né, do meu passado, eu já estou há muitos anos, né? Tipo uns 20 e poucos anos no mercado de sistemas para food. Lá atrás a gente teve um outro sistema chamado Snack Control, né? E em 2009 foi vendido para a Bematec.
né, e muitas redes usavam lá naquela época, era um sistema ERP que cobria desde o PDV, delivery, até estoque financeiro. Era usado pelo BOSS, pelo Grupo Trigo e por outras redes. Foi isso até que me trouxe para o franchising naquela ocasião. Né? E aí, né, conversando com o Richard, eu falei, né, eu já tive lojas também como franqueado, né, e lá naquelas lojas eu vi a dor do dono do restaurante em fazer compras. Né? E aí, depois que passamos pela pandemia e fechamos e passamos as lojas, resolvi entrar e tentar solucionar isso para os próximos. Porque eu conheço pouco de restaurante, eu gosto de comer bem, né? Mas gestão... Quem não gosta, né? Eu conheço muito pouco, né? Mas vamos lá. Mas teve um amigo que falou, que é dono de restaurante, que ele falou o seguinte, cara, a gente tem que comprar bem para poder ter lucratividade no negócio, né? O restaurante, lanchonete, enfim, que compra bem, tem um sucesso, né? Eu costumo falar até que essa é a regra de ouro do varejo, né? Comprar bem para vender bem. Porque não adianta, né? Uma outra coisa que eu brinco de vez em quando é que faturamento... Não é, que lucratividade é que é a realidade. Faturamento é vaidade, né? Sim, então a gente precisa ter isso. Legal. Mas enfim, vamos puxar aqui para aquele tema que a gente... Inteligência artificial. Da inteligência artificial, né? Que a gente veio conversar. Todo mundo fala, mas muitos não sabem do que se trata, né? Então, acho que vocês podem falar melhor. Eu até queria, talvez, inverter aqui. Eu acho que a gente estava conversando, né, Richard? Você teve uma experiência bastante boa agora, recentemente. Exatamente. Eu acabei de chegar da IFA, né? IFA é a maior feira de franchising dos Estados Unidos, né? Tive a oportunidade de ir com um grupo da ABF Nacional, né? Que era composto por diferentes perfis. Você tinha, a grande maioria, franqueados, mas de setores completamente diferentes, alguns do setor de serviços, outros de alimentação, né? Tinha alguns outros parceiros também, um time da área jurídica, de expansão. Então foram alguns diretores da BF e alguns franqueadores, né? E o que a gente observou lá, que eu achei bem interessante, é que antes até do conceito do que é, né? Porque na verdade, se a gente for puxar aí a linha do tempo, a inteligência artificial de alguma forma já existe há muitos anos, né? Sim. O que a gente viu lá nos Estados Unidos foi assim... Começou a ter exemplos de aplicação no franchising, tá? Era tudo muito genérico, tinha muito questionamento. Será que é a nova... Você até comentou, será que é a nova... O novo metaverso? O novo metaverso, por exemplo, ou uma nova moda que vai passar. E acho que assim, tá muito claro, eu acho que a gente pode explorar isso daqui a pouco mais, mas assim, primeiro ponto, tá muito claro que veio para ficar, tá? Todos nós vamos ter que nos adaptar, tá? De uma faixa etária aí. É difícil ser 100% assertivo, mas eu diria assim, quem tem pelo menos de 60 anos para baixo vai sentir, tá? Isso no trabalho e na vida, no dia a dia, tá? Concordo. Isso é fato, tá? E acho que teve um mergulho importante no franchise. A gente viu como isso realmente pode ser aplicado, né? E acho que um grande ponto que ficou de lição foi assim... Como é que a inteligência artificial pode empoderar as equipes, no sentido de trazer mais informações do trabalho, ter mais qualidade, obviamente com uma necessidade de um filtro, né? Não é porque você vai lá entrar no... Vamos mencionar o mais conhecido, o ChatGPT. Você vai entrar nele, não é porque você vai digitar, fazer uma pergunta, o que sai dali é a realidade, é verdade. Não é. Mas aquilo ali é uma base muito boa para você, com um senso crítico, depois com um filtro, trabalhar. Então, assim, acho que é uma maneira, de certa forma, de trazer mais conhecimento, mais ferramenta. Vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, dar exemplos práticos. Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho de como isso pode influenciar no franchising, no time comercial, no time de comunicação e marketing, no time de gestão de campo, né? Os consultores de campo. No outro dia eu estava conversando com um colega também, que é um especialista também em inteligência artificial. Eu só leio, faço algumas coisas, obviamente, até por conta da nossa idade, a gente vai ter que se adaptar, obviamente, né? Eu tenho algumas empresas também.
E com alguns que eu converso é o seguinte, pô, isso aí daqui a pouco, se tu vai botar isso num robô, ele vai ter vida própria, né? Mas não é assim, né? É o que você falou da questão do ChatGPT, você coloca lá e o resultado tem que, de alguma forma... Ser filtrado. Tem que ser filtrado por nós mesmos, né? Então, o que você acha sobre isso, ô Márcio? Como é que... Então, Juan, Richard, eu acho que assim, a inteligência artificial, ela de fato veio para ficar. Eu acho que isso não tem como voltar para trás mais. O ChatGPT talvez seja aí o nome mais comum hoje em dia nesse tipo quase de... o Google dos buscadores, né? Tipo fazendo isso, uma analogia. Tipo isso, mas ele é uma ferramenta aberta, né? Ele não é uma ferramenta com uma aplicação feita para uso do dia a dia, né? Você precisa ter tipo um cursinho para usar da melhor forma. Ele é base para outros aplicativos. Não sei se vocês já puderam ver aí na internet, tipo assim, aplicativo tal, powered by GPT, né? Ou seja, aplicativos que estão integrados ao ChatGPT e que com a inteligência do ChatGPT formatam essa customiza, é uma espinha dorsal, mais segmentado. Exatamente. Mas acho que antes da gente talvez entrar nessa questão dos aplicativos, uma das coisas que eu acho bacana a gente entender é como que isso andou na linha do tempo, né? Porque o que acontece? A inteligência artificial, ela é um termo bonito, mas ela não é nova, né? Ela já vem aí, talvez, vou dar um chute, mas aí talvez há uns 40 anos já se falando muito nisso. Obviamente que o poder de processamento dos computadores, né, para poder fazer aquela maçaroca de dados e gerar aquela machine learning, né, que é como a inteligência artificial, né, os robôs vão aprender, se empoderou, né, e você consome hoje muito menos máquina para muito mais volume de dados, né? Então, isso facilitou o treinamento, né, dessas ferramentas, né? A gente, desculpa, só fazer um adendo, né? Você pega a questão de 20 anos atrás, blockchain, né? O IBM Watson, né? Já era uma plataforma com inteligência artificial embarcada, né? Os médicos nos Estados Unidos já estavam fazendo anamnese, pegava todo o histórico dos pacientes e conseguia, o blockchain, o IBM Watson conseguia fazer uma predição do problema do paciente. Esse é o ponto. Você falou a palavra predição. Então, era onde eu queria chegar. Existem, vamos chamar assim, 2 tipos grandes de inteligência artificial. Um chamado preditiva, outro chamado generativa. Né? A preditiva é que faz predição, né? Ou seja, ela vai pegar uma maçaroca de dados. Previsibilidade. Exatamente. Né? E vai dizer, olha, você usou 1, 2, 3, o próximo é o 4. Né? Você usou o 9, 10, 11, o próximo é o 12. Você toma Coca-Cola todos os dias durante 30 anos, a tua chance daqui a 3 anos é ter câncer. É tipo isso, né? Tipo isso. E aí, isso se tornou mais do mesmo, né? Acabou ficando uma coisa mais comum, né? E muitos softwares usam isso. Hoje, no próprio Cota Compras, a gente usa isso. O cara compra arroz, ele vai precisar de arroz. Ele compra feijão, ele vai precisar de feijão. Né? O preço está assim, mais ou menos, a gente consegue dar uma ideia. Agora, criar uma imagem, porque o sujeito disse que quer um fundo azul com um sol, com isso. O que é um sol? Né? O que é um fundo azul? O que é uma pessoa vestida, né, de terno ou de camiseta, né, com olho verde? Né? Então, esse tipo de transformação de texto para imagem, ou criação de música porque, né, o tema é tal, ou a edição de vídeo, né, ou até mesmo, né, eu estou falando aqui em português e de repente, né, lá no vídeo está aparecendo eu falar em inglês, né? Ou eu estou falando em português, você em chinês, ele em russo e está todo mundo se entendendo, né? Então isso é uma inteligência artificial mais do lado generativo, ou seja, que cria, né? Ela tem uma criatividade em cima daquele estudo dos dados, né? Então, dito isso, né, hoje acho que a gente está indo um pouco dos dois ainda, óbvio, né? Eu acho que existem locais para serem usados, ou seja, nos negócios, né? Muito no que a gente estava falando, tipo análise de dados, né? Seja no restaurante, seja no serviço, seja no varejo, né? Questão da compra, ou da medicina mesmo, como você citou, ela é mais inferência em cima daqueles dados.
Pegando o gancho que você está falando, a questão de... Né, eu falei... Porque eu trabalhei com algoritmo de predição de geração de resíduos sólidos há uns anos atrás. Eu tinha um algoritmo, vendia a empresa e tal, e eu gosto desse termo predição, né, previsibilidade. Né? Pegando isso com a questão, por exemplo, da Orthopride, Richard, você acha que há a possibilidade de você usar a inteligência, aplicar a inteligência artificial na tua empresa, fazendo a predição, as previsibilidade de doenças de comportamento ortodônticas, essas sem coisas? Sem dúvida alguma, e vou dar um passo atrás até para os franqueados e franqueadores que estão assistindo a gente, uma dica importante, dando um passo atrás um pouquinho. A gente tem que lembrar que tudo isso só pode ser possível e correto, assertivo, com dados corretos, né? Se fala muito também que tem isso, né? Dados é importante são imputar os combustível da inteligência artificial. Então, o pessoal na ponta, né? Pessoal de operação que está lá nas lojas e clínicas, etc., vamos colocar os dados da forma correta, vamos imputar o CPF da forma correta, o endereço, etc., etc., porque assim, sem isso a gente vai ter uma predição incorreta. E é isso aí, esse problema não tem fim, tá? Mas aí, voltando um pouco para o exemplo da Orthopride, da Body Laser, não tenho dúvida alguma, tá? Que a gente vai conseguir prever comportamentos, sim, né? Ou eventualmente, até na medicina, acho que isso é mais amplo, prever eventuais doenças crônicas, assim, mas acho que na Orthopride a gente não tem dúvida alguma. Inclusive, ajudar, aí já um exemplo prático, né? Ajudar nas ferramentas de CRM, por exemplo, a oferecer uma venda cruzada, né? No nosso caso, por exemplo, a gente conseguir saber que está na hora do paciente, por determinadas informações que a gente tem no sistema, que ele vai precisar de uma limpeza, né? Não só usar o aparelho, mas está na hora de fazer uma limpeza, está na hora de usar um outro produto nosso, né? Ou, eventualmente, indo mais a fundo ainda, a gente tem procedimentos de harmonização facial. Será que eu consigo, com esses dados, faz um saber o melhor com as momento? Informações, exato. Né? Cross-selling com informação e para um cross-sell efetivo, né? Sim, então a gente claro. não tem dúvida alguma. O que a gente está muito preocupado lá é isso, assim, o input, falando, né? um pouco do franchise em si, de uma forma prática, ter certeza que o franqueado, obviamente o seu funcionário lá na ponta, está tendo a preocupação de inserir os dados da forma correta nos nossos sistemas, né? Você, rapidinho, Márcio, por favor, você no início estava falando exatamente dessa questão da galera, né? Da mão de obra, das pessoas, dos colaboradores, né? Eu acho que é fundamental, é extremamente importante para quem, por exemplo, é franqueado ou é franqueadora, cuidar dessa questão do turnover das empresas. Principalmente quem é de varejo tem um turnover altíssimo. Perfeito. Então, quando a gente fala de inteligência artificial e o input das informações, os franqueados é um momento bom, propício, até para que a mão de obra seja qualificada para dar esses dados mais fidedignos. O funcionário, né, não tem que ter medo. Pelo contrário, sim, é uma maneira... Vou fazer uma comparação, talvez fique um pouco grosseira, no sentido que, assim, às vezes um funcionário não tem condição ainda de fazer uma pós-graduação, um MBA, mas para mim, assim, é uma maneira dele se capacitar dentro de casa ou dentro do trabalho. Exato. Tá? Ele tem um computador, ele tem acesso via celular. Então, assim, a ponta não pode ter medo de começar a ter acesso a essas ferramentas, começar a brincar, e testar algumas coisas. E agiliza o próprio trabalho, né? De toda a equipe, exatamente. Né? Toda a empresa, né? Lembrando do filtro, sempre ter certeza que não é ali o resultado final, mas ele vai ter uma interação cheiro humana daquilo ali, né? Então, acho que, pegando o teu ponto, acho que vale até exemplificar um pouco do que eu estava falando, né? A gente viu exemplos práticos, assim, vou dar alguns, em 3 tipos de setores que são muito comuns no franchising, tá? Primeiro, os times de venda. Então, assim, o time comercial, ele pode usar essas ferramentas, tá? Para ajudar a preparar um treinamento de vendas, por exemplo, tá? Para fazer uma de venda, até script de venda, fazer uma análise SWOT da concorrência, tá? Que a concorrência está fazendo, tá? Na área de marketing, por exemplo, já falando um pouco do menos do preditivo e mais do generativo, né? A gente viu um exemplo, assim, impressionante, prático mesmo. A gente inseriu um membro da equipe da BF que estava lá com a gente, inseriu a imagem de uma campanha, tá, na ferramenta, e essa ferramenta leu a imagem e descreveu toda uma campanha publicitária. Sugestão de redação,
reason to believe, quais são os objetivos. Baseado, então, assim, tipo, numa foto, né? Exato, baseado numa foto, numa imagem de uma campanha já existente. Então, assim, um ótimo exemplo. Time de marketing. Será que isso não vai ajudar a gente preparar um briefing melhor para as agências? Mas também tu tem que saber pedir, né? Mas tem que saber pedir para a ferramenta. Eu acho que o time de marketing ele vai ter uma oportunidade, por exemplo, de preparar um briefing melhor para a agência, de um lado, e do outro, avaliar o que a agência uma campanha que foi apresentada. Então, assim, um outro exemplo. Consultoria de campo. Que a gente brincou muito lá, né? Acho que todo mundo sabe que isso acontece muito, infelizmente. Consultor que não está preparado vai fazer uma visita a um franqueado, aquela famosa visita no tapinha nas costas, está tudo bem por aí e tal. Por que não usa a inteligência artificial para gerar um pouquinho de conteúdo, para planejar a visita dele, né? Sem querer te cortar, assim, enfim, a gente fica brincando, né? Você tem que falar também. Você lembra o que você ia perguntar? Não. Enfim, já mudei aqui de tema, mas o que a gente vê muito, assim, até, enfim, no dia a dia, as pessoas falam assim, será que a gente precisa ter medo da inteligência artificial, né? Aí outros falam, não, eu tenho medo da burrice humana, né? Tipo, será que a gente não vai ficar mais burro também? Será? Será que a gente vai delegar... Ficar dependente sempre disso, da tecnologia, né? Eu acho assim que... Assim, eu trabalho minha vida inteira com sistemas, né, para ajudar. Eu acho que a ferramenta ela tem que vir para automatizar, para ajudar, para acelerar, né, e para evitar erros, né, também. Né? Então, acho que, sim, se a gente puder depender, né, mais, às vezes, até da inteligência artificial, né, que está lá... ali meio que de copiloto, né? Inclusive, algumas ferramentas se chamam, né, Copilot, né, para não é à toa, né? Justamente para estar ali no teu, né, no teu backup. Ali. Não é o pilot, é o copilot. Exato, né? Exato. Ainda é o humano que precisa controlar e saber o que usar naquele momento. Então, por exemplo, você estava falando da ferramenta do marketing, né? Ali que vai analisar a campanha, aquela coisa toda. Né? O que eu tinha comentado antes com você, que eu acho que é interessante também. Por exemplo, a gente vê hoje muito, principalmente na área de alimentação, o consultor de campo chega, né, e começa a tirar um monte de foto da loja, do restaurante, do franqueado, para fazer depois uma análise. Nessa hora que ele está tirando a foto, se você já tem ali um aplicativo que analisa aquelas imperfeições, ele mesmo já pode resolver ali na hora, sem ter que depois gerar só um relatório e esperar aquela coisa, né, do tempo passar. Né? Então, a otimização do tempo, acho que se ganha muito também nesse ponto. Sem dúvida. Você falou e você acabou ratificando a questão da SWOT, né? Eu acho que é imprescindível, e aí eu quero que vocês, como membros da Comissão de Inovação e Tecnologia, podem ajudar a BF, por exemplo, quando você falou de análise SWOT, né? Você tem a matriz fofa, né? Você tem diversas coisas que você pode utilizar as ferramentas para, por exemplo, a identificação de persona. Quando lá no comecinho você vai fazer um canvas, por exemplo, né, de projeto, você pode usar essas ferramentas, então acaba facilitando, diminuindo o risco, diminuindo, né, o tempo de trabalho. O tempo de trabalho, mas ainda precisa da interação humana. Então, sim, por exemplo, você manda um comando para uma ferramenta dessa, por exemplo, me faça uma análise SWOT de uma empresa de estética feminina, de depilação para a região tal, e tal, porque ele vai pegar PIB per capita, ele vai pegar território. Um exercício muito interessante é a reputação de marca. Legal. Você consegue puxar na hora. Você tem que estar preparado para franqueadores, né? Legal, franqueado. Sim. Boa sacada. Preparado para ver o que vai aparecer, mas é um bom exemplo. Pode ser negativo também para você. Exatamente. Mas é bom, né? Porque aí você acaba melhorando, corrigindo, pelo menos. Corrige. Uma coisa que eu acho que vale só comentar em relação a isso. Por exemplo, muita gente começou a dar os primeiros passos com o ChatGPT 3.5, né? Que é, enfim, a ferramenta que é gratuita, aquela coisa toda, mas, por exemplo, que não é online no sentido de conectada ao mundo atual. Ela tem lá uma linha de corte, sim, de informação de ano 2021, se não me engano, alguma coisa assim. Então, por exemplo, para fazer todas essas análises, é importante que a ferramenta que você escolher, né, esteja online no sentido de estar buscando
também informações mais atuais, né? Sem Ou dúvida, seja, sem dúvida. Né, para concorrência. Outro dia eu fui brincar lá, né, com uma dessas ferramentas que também tem que ter cuidado, né, porque algumas até dão ali, né, aquele disclaimer, né, de dizer que não podem trazer informações que não são exatamente fidedignas, né? E botei lá meu nome, fui fazendo algumas brincadeiras assim, e apareceram coisas surreais, né? Então também precisa ser tomado muito cuidado ao uso dela. E aí até para isso, né, quando eu estava me preparando aqui para conversar com vocês, fui buscar algumas ferramentas, né, que depois a gente vai deixar aí a listinha de pessoal, ferramentas. Então olha só, você que está aí assistindo, você está inscrito no nosso canal. Isso. Esse episódio aqui do Márcio Black e do Richard Magrati, eles vão colocar uma listinha de ferramentas indispensáveis para os seus negócios. Brinquem, né? pessoal. Mas eu falo assim, brinca primeiro. Usar. Vale a pena. A grande maioria tem a versão paga, mas sempre tem aquele freemium, né? Aquela parte free. Mas aí vocês podem ver, hoje tem ferramenta para você conversar com PDF. Né? Quem já não abriu uma COF ou um contrato ou algum documento, um manual, né, de boas práticas, tem 300 páginas, né? E aí você precisa fazer um resumo. Isso que eu ia falar, tem resumo? Pede um resumo desse documento aqui. Exato. Ou formula perguntas para que o documento, né, a base, né, a base ali consiga te retornar em que lugares aquela parte está. Ou as famosas reuniões online. Né? Quantas vezes a gente já não ficou horas numa reunião online, né? E aí depois precisa redigir aquilo tudo para mandar num e-mail. Ou vídeo. Áudio de WhatsApp, irmão. Você já virou a Luzia do WhatsApp? Não. É o robô do próprio WhatsApp. Número de São Paulo, que é o robô deles de inteligência artificial. Eu já vi um similar. Tu pede imagem, alguma coisa, tal áudio. Eu não ouço mais áudio acima de 1 minuto. Eu não ouço mais. Ele resume, eu né? pego o áudio, eu marco e encaminho para a Luzia, por contato. Ela resume áudio de 6 minutos em frações de segundos. E eu leio aquele áudio tá transcrito em 15 segundos, 10 segundos. Ainda nessa linha aí das ferramentas, eu estava analisando uma e vi que, assim, a gente tem milhões de ferramentas, né? E aí eu encontrei um site, né, que consolida diversas ferramentas e você pode ir buscando, e o nome é até engraçadinho. Isso é bom, hein? Human or Not, né? Se você é humano ou não, né? humanornot.com, né? .co, né? E é bem legal. Acho que tinha, sei lá, umas 10 mil ferramentas ali. Tinha muita ferramenta. Os links vão estar aqui junto aí com o vídeo da gente, com o podcast, né, para vocês usarem, né? Acho que vale muito a pena. Mas lembrando que isso são sempre ferramentas genéricas, né? Assim, que estão bem abertas e que você precisa entender como funcionam para tirar o melhor proveito. Legal. Ô, Richard, vamos lá. Hoje, como é que vocês estão trabalhando a questão de inovação nas suas 2 empresas? Não especificamente inteligência artificial, mas eu conheço a empresa, nunca utilizei o serviço, tá? Mas conheço, acho excepcional. Preciso conhecer melhor a fundo a Orthopride. Eu acho incrível o brand a marca, né? Toda a parte de comunicação, acho incrível. Mas como é que vocês estão trabalhando especificamente a parte de tecnologia e inovação dentro das marcas? A gente, na verdade, a gente brinca lá que a gente antes de ser uma empresa de ortodontia, no caso da Orthopride, a gente é uma empresa Você é dentista? Não. Não? Não. E a maioria dos nossos franqueados não são, porque a gente Entendi. montou um modelo de negócio que ele é replicável, escalável, e ele é mais fácil de tocar. Vou dar um exemplo aqui, né? Quando você fala de odontologia versus ortodontia, a ortodontia ela só trabalha com os casos mais simples, vamos chamar aparelho, clareamento, limpeza. Então, assim, os procedimentos eles têm muito pouco recall, muito pouco problema com o paciente, né? Assim, pouquíssimo sangramento ou nenhum sangramento, por exemplo. Então, é uma coisa mais amigável para uma pessoa que não é dentista, para um engenheiro, para um advogado, que é o grande público que a gente tem, investir na marca, né? E voltando para a sua pergunta, a gente brinca lá que a gente, antes de ser uma empresa de ortodontia, a gente é uma empresa de venda de tecnologia, tá? Então, assim, tem um DNA já muito, muito grande, de muito tempo. Um exemplo que eu acho que
os 2 RPs, né, os 2 sistemas de gestão que a gente tem de cada marca, ou seja, um da Orthopride e um da Body Laser, os 2 foram desenvolvidos dentro de casa. Tá? Então a gente não comprou. Estou fazendo isso agora. A gente não comprou um RP de mercado, tá? Porque a gente quis criar e desenvolver sistemas que são com base na nossa régua de negócio. A gente customiza, tá? Se precisar. Pô, bom saber. Bom saber. Estou no processo de orçamento. Bom saber. E mais especificamente, eu acho que fazendo um corte mais recente, nos últimos 2 anos, a gente ficou muito focado nisso. Um exemplo a gente pegou o fundo de publicidade, né? A gente chama lá fundo de marketing, porque é mais do que publicidade, é marketing, é tecnologia, etc. Legal. A gente deixou, né, de investir em alguns patrocínios tradicionais. A gente sempre foi muito forte, por exemplo, no futebol, né? Patrocinou os principais clubes do Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E a gente começou a usar parte dessa verba do fundo de marketing para novas ferramentas digitais. Então, exemplo, hoje em dia a gente tem em praticamente todas as clínicas do Brasil um Wi-Fi que capta dados, tá, dos pacientes, e através desses dados a gente faz campanhas de marketing, de retenção, etc. A gente não tinha uma plataforma de CRM, então tem mais ou menos 1 ano que a gente imputou um CRM na rede, nas 2 marcas. O mesmo que vocês utilizam na corporação, na administração, os seus franqueados também utilizam. E principalmente é focado em se relacionar com os pacientes, com o cliente final. Tá? Vou te dar um exemplo rápido de como mudou um negócio. Nos últimos meses, a vida útil do nosso paciente aumentou em 2 meses, basicamente pelo CRM. Tá? Então, além desses 2 investimentos, a gente fez melhoras no aplicativo, né, do paciente também, e tem algumas outras novidades que estão vindo por aí. Então, em resumo, a gente está muito focado nisso. Né? A gente tem um time, de certa forma, bastante enxuto lá na franqueadora, e muito disso pela vinda da tecnologia, né? E no caso do franqueado, ele vê essa melhora, essa evolução, ele dá valor a essas frentes que a gente abriu de tecnologia. Primeiro, porque ele está vendo o paciente dele ficar mais na clínica, né? A retenção melhorou muito. Ele está vendo novos pacientes, por quê? Porque a gente também faz um investimento em performance pela franqueadora, ou seja, a gente faz campanhas no Google, Meta, YouTube, TikTok para captação de agendamentos de consulta. Né? Então, o franqueado ele dá valor. No fim, ele está vendo uma retenção de paciente, um relacionamento melhor, né? Ele recebendo ali o WhatsApp, etc., por diversos motivos diferentes, desde um feliz aniversário até um lembrete de consulta, etc., que ajuda. Estamos gerando mais agendamento também. Então, no fim, acho que respondendo a tua pergunta, a gente está muito focado nisso. Independente da inteligência artificial em si, que eu acho que vai trazer novas coisas, e tecnologia é o nosso foco. Eu acho que a tecnologia ajuda também você reduzir ali a tua equipe, né, para você poder otimizar. A gente tem uma equipe um pouco mais enxuta, porque a gente consegue tirar proveito da tecnologia. E aproveitando o Black aqui, que já falou que customiza também, me fala um pouco sobre isso, Black. Você, além de, né, ser o diretor executivo do Cotas Compras, né, você faz essa parte de gestão da compra do food, mas você também faz o desenvolvimento de plataforma, de sistema. Como é que é isso? Vamos lá. Primeiro, só para deixar claro, a gente não faz compras para os lojistas. Tá? Sim, a gente faz a gestão A gente faz o software que faz a gestão. Tá? Quem gere, quem busca, quem opera o software é o próprio lojista, franqueador, central de compras, enfim. A gente é uma empresa de software. Vocês não podem ter acesso a essas informações. Né? A gente compartilha junto, mas a gente faz a questão do software em si. Né? Então, quem opera são os próprios lojistas e afins. Né? Mas também dentro da nossa empresa a gente tem uma área de consultoria, tá? Que ajuda empresas de software também a crescerem no seu produto, né? Muito voltado para food e varejo, né? Então, sei lá, empresa de software que está montando uma startup e está querendo entrar no mercado de food e, enfim, conhece de tecnologia, mas não entende muito do negócio, ou entende um pouco do negócio, entende um pouco né, da tecnologia, mas está com uma dificuldade de entrar, de montar um produto e tudo mais. A gente apoia esse tipo de empresa. É um direcionamento. Exato, né? Como a gente vem fazendo há alguns anos já com empresas de grande porte e médio porte também
que fazem isso. E na brincadeira aí da customização é que, assim, por mais que o sistema tenha muitas opções, no nosso caso, de gestão de compras, tem sempre aquele cliente que quer a tela verde em vez de azul. Né? Ele tem uma sensação de que é prioritário. Né? E a gente acaba fazendo customizações, né? De certa forma, obviamente, que sejam funcionais, né? Enfim, não só para agradar, mas para realmente operacionalizar melhor. Né? E, claro, se precisar também de uma ferramenta totalmente do zero, a nossa equipe pode criar uma ferramenta mais específica para cada operação. Tá? Legal. Pessoal, a gente já está chegando ao fim. Gostaria de agradecer, mas vou fazer um agradecimento mais generoso. Gostaria que vocês podem também escolher quem quer começar. Dê aí um recado final para os nossos ouvintes, telespectadores, a galera toda que está seguindo a gente aí no canal do YouTube. Pode começar, por favor. Vamos lá, Richard, vai? Eu, novamente? Então, obrigado pela gentileza. Acho que primeiro parabenizar o trabalho da ABF Nacional e especialmente da Seccional do Rio de Janeiro, né, por gerar esse tipo de conteúdo. Hoje a gente está aqui falando de um assunto importante, tem o dia inteiro de gravação com só fera, né? Então acho que é o primeiro ponto que eu queria parabenizar toda essa gestão, esse trabalho de levar conteúdo não só para os franqueados e franqueadores, mas para os curiosos, né, também. Claro. Tem muita gente curiosa, quer saber o que é franchise, quer entender aí se pode eventualmente um dia virar franqueado. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é convidar quem eventualmente pode ser nosso paciente, entra lá, dá uma olhada, orthopride.com.br, bodylaser.com.br. É um prazer vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, né? Que vocês tenham orgulho, é uma empresa que está sediada no Rio, né? 15 anos, gerando emprego, gerando negócios, né? E por último, quem está pensando em investir, eu sou suspeito para falar, eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouquinho do nosso modelo de negócio, bastante vencedor. E acho que é isso. Obrigado, gente. Um ótimo dia. Uma honra estar com vocês aqui. Foi nosso. Obrigado. Por Beleza. favor, Black. Obrigado. Bom, gente, eu acho que, assim, obviamente, o Richard já falou bastante dos agradecimentos, mas reitero aqui também os agradecimentos, né, a todos que estão deixando esse conhecimento fluir mais, né? Eu acho que é importante essa questão do compartilhamento de informação, né, de trazer, né, conhecimento. Eu acho que hoje a gente está numa era que o conhecimento flui com mais velocidade. Então, acho que a gente que, né, já desbravou algum caminho nesse mercado da tecnologia, do franchising, né, de toda essa gama, né, de experiência, trazer um pouco para quem está querendo entrar nesse segmento, né? Eu acho que isso é importante, né? E, mais uma vez, agradecer. E quem estiver precisando de gestão de compras, entra lá, cotacompras, com S no final.com, tá? Ou cotacompras.com.br também, tá? Mas, a princípio, a gente está aí disponível para ajudar e trazer felicidade e praticidade para as compras de todo mundo. E resultados melhores. Com certeza. Né? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal da ABF Rio, por favor, para acompanhar todas as entrevistas maravilhosas que nós vamos ter aqui. Estive aqui com o Márcio Black, do Cota e Compras. Muito obrigado, Márcio, por sua presença. Richard Magrati, da Orthopride Body Laser, ambos membros da Comissão de Inovação e Tecnologia da ABF Seccional Rio de Janeiro. Valeu, pessoal. Um abraço.